Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Esse momento tão importante em nossas vidas, porque é a oportunidade de pararmos um pouco no corre-corre do dia a dia e nos direcionarmos para o Mestre Jesus. Pensar Jesus, sentir Jesus, fazê-lo chegar até nosso lar, entrar, ficar conosco, para que possamos assim nos sentir fortalecidos para os desafios da vida, né? Os desafios às vezes tão pesados, tão desafios difíceis, muito difíceis. Todo desafio é difícil, né? Mas tem uns que são mais do que os outros. E às vezes há momentos que passamos por esses momentos mais difíceis. Então o Evangelho no lar nos fortalece nesse sentido, nos ilumina e intuitivamente somos levados a tomar determinadas decisões que são as decisões necessárias para o enfrentamento, né, de todos esses obstáculos, de todos esses conflitos. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo, né, estudo do Evangelho pelos guias espirituais. Então vamos inicialmente fazer a nossa leitura preparatória. O livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem a 91. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Registro de Mateus, o capítulo 27, o versículo é o 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos ciclos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação ajuda, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Nossa, como é verdadeiro. Quando nós estamos
numa situação difícil, numa situação em que nos enganamos, né? E que aquela ação, por exemplo, está a nos perturbar o cérebro ou o coração, e que a gente se volta para as pessoas que nos incentivaram naquele sentido, que estiveram conosco, elas normalmente dão as costas, né? E diz, não tenho nada com isso. Você fez porque quis. A iniciativa foi sua, a ação foi sua. Porque todos nós podemos cometer deslizes, equívocos, receber essa ou aquela influenciação negativa, né? E sempre temos gente por perto para nos incentivar. Mas quando chega o momento em que percebemos, que nos damos conta, aí não vamos contar com aqueles que estavam ali até então. Por isso, devemos vigiar sempre para permanecermos fiéis aos bons propósitos, fiéis às nossas ideias significativas em nosso crescimento espiritual. Irmãos e amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos nos conectarmos com as esferas universais do bem. Elas nos envolvam nesse momento. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para o estudo do vosso Evangelho de luz. Permitir que ele se realize na paz, com a presença dos nossos guias espirituais, a nos transmitir os esclarecimentos que forem necessários. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho a partir dos temas escolhidos por Joana de Ângeles, ao elaborar o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, hoje o capítulo tem o tema Cruzes. É conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 27, que Kardec transferiu para o capítulo 24, no item que vai de 17 a 19. O capítulo tem o título principal geral, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nos diz o seguinte, o item específico. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Esse registro tem nos vários evangelhos, tanto de Marcos, de Lucas e Mateus, no capítulo 10, no versículo 38 e 39. E tem também no Evangelho de João. Carregar a cruz. Como é que a gente pode, que ensinamentos a gente pode tirar das palavras de Jesus? Tanto nessas palavras do Cristo como em tantas outras, Jesus está a nos ensinar que devemos dar prioridade aos valores espirituais, ao nosso crescimento espiritual. Devemos ter
a firme convicção do que estamos a crer, que é a mensagem do Cristo. E esse nosso testemunho, essa nossa vivência, ela deve ser demonstrada em todos os momentos, independentemente das pessoas que ali estejam. Mesmo que ali estejam pessoas que não compreendam, que não acreditem, que sejam incrédulas, que de certa forma possam até zombar, nos criticar. É necessário para assim proceder que os ensinamentos de Jesus, eles penetrem em nós, né? Não seja uma coisa superficial, não seja uma coisa assim só de aparência, mas que eles penetrem em nosso ser para que tenhamos a essência cristã, estejamos imbuídos da mensagem do Cristo e da sua necessidade de colocarmos em vivência, de colocarmos em prática. Então, devemos definir como meta em nossa vida o amor a Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, o amor a Jesus, o ser mais puro que passou pela terra, e o amor ao nosso próximo. O próximo, que são todos aqueles com os quais convivemos, todos aqueles que vêm ao nosso encontro, que convivem ali conosco, que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez, Jesus diz que é necessário que os valores espirituais estejam acima dos valores materiais. Os valores materiais, porque vivemos na matéria, estamos numa vivência terrena. Mas os valores espirituais devem ser prioridade. Sabemos que a vida, podemos até dizer a vida eterna, alcançará, quer dizer, é para todos nós, né? Todos nós vamos alcançar a vida eterna, todos nós vamos alcançar a condição de perfeição. Assim, quando Jesus nos diz, quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, Jesus está querendo dizer que todo aquele que se apegar à vida material, valorizar a vida material, porque quer salvar esta vida, vai perdê-la também. E vai perder a oportunidade de crescer, de evoluir. Oportunidades que nos são dadas através do processo reencarnatório. Então, todo aquele que se esforça para viver os ensinamentos de Jesus em sua pureza, em sua coerência, em sua sabedoria, se sente fortalecido e não vai ter receio do que possa acontecer, materialmente falando, do que possa acontecer, do mal exterior que possa acontecer. Porque existe uma fé verdadeira, existe uma fé que nos leva a acreditar, a confiar no amor e na justiça de Deus. Então, meus irmãos, tudo isso muda na nossa vida. Passamos a ter a convicção, a certeza de que a lei divina faz com que nos seja dado segundo as nossas obras. Que vão receber de acordo com as nossas realizações, de acordo com a nossa maneira de sentir, de pensar e agir. Jesus nos diz também, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Como Jesus pode dizer negar a si mesmo? Que sentido é esse, negar a si mesmo? Porque nós estamos na matéria e fica difícil de entender negar a si mesmo. Porque nós estamos na Terra
e estando na terra, nós somos levados a satisfazer as nossas necessidades materiais e as nossas necessidades espirituais. Mas, na verdade, negar a si mesmo significa negar a condição de um ser que prioriza só o seu crescimento espiritual. É ter o entendimento, compreender que somos espíritos imortais, percebemos as nossas necessidades espirituais e colocamos elas acima das necessidades materiais. As necessidades materiais que devem ser satisfeitas, sem dúvida nenhuma, mas desde que não venha prejudicar o ser eterno que somos. As necessidades materiais não podem impedir o crescimento espiritual, nessa marcha em que nós nos encontramos pela evolução. Porque essa visão nos dará a convicção de que devemos eliminar os excessos, o supérfluo, tudo aquilo que possa prejudicar o crescimento espiritual. Que, afinal de contas, o que é que nós vamos levar? Nós vamos levar apenas, ou tão somente, ou grandemente, as conquistas espirituais. Então, isso nos fará direcionar as nossas energias, toda a nossa força, para atividades em geral, mas que beneficiem não só a nós mesmos, mas ao nosso próximo. E com cuidado, que essas atividades não venham prejudicar nós mesmos e nem o nosso semelhante. Então, a gente precisa estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual, no bem, pelo bem e para o bem, sempre visando o bem. E essa meta, ter cuidado para não perdê-la. E caso a gente se desvie do caminho, tome consciência desse desvio imediatamente e retomar a caminhada no bem, pelo bem e para o bem. Tomar a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Porque às vezes a gente pensa que vai orar a Jesus, que vai pedir bênçãos a Deus para que nos livre daquele peso, daquela cruz que já está tão pesada, daquele sofrimento. E, no entanto, quando Jesus diz, toma, ele não diz, siga-me e deixe sua cruz de lado. Não. Tome a sua cruz e siga-me. É dizer, aceite a lei de causa e efeito, porque essa lei é uma lei divina. Porque Deus não castiga ninguém. Respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas que saibamos que a consequência, os efeitos do nosso livre-arbítrio são inevitáveis. Então, a cruz que hoje carregamos é o resultado do nosso livre-arbítrio. É a lei de causa e efeito que se estabelece na vida de todos nós. Toda causa tem um efeito. Então, se eu tenho a opção pelo egoísmo, não acho que é necessário perdoar, que tenho que crescer materialmente, porque é nesta vida que eu tenho que satisfazer as minhas necessidades, e quantas vezes comete excessos, e nesse tipo de atitude vai deixando de fazer o bem, vai guardando rancor, porque as pessoas teriam
a obrigação de nos satisfazer, de nos atender em nossos anseios, de estar conosco. A nossa opinião é a mais importante. Então, saiu desse esquema já não é do nosso agrado. E a gente guarda ressentimentos, guarda mágoas e vai amontoando deslizes vida fora. Inclusive há quem faça o mal, quem puxa o tapete do outro, há quem não saiba perdoar, há quem para subir na vida é uma pessoa desonesta, trai o companheiro. Então tudo isso são débitos que são contraídos por nós mesmos, decorrente do nosso livre-arbítrio. Foi decisão nossa agir dessa forma. As pessoas muitas vezes influenciam negativamente adolescentes, jovens, contribuindo para que eles cometam deslizes. Aí, numa outra encarnação, vem a cruz. A cruz que muitas vezes está pesada. É um sobrinho que a gente tem que acolher, um irmão desequilibrado, irresponsável, que muitas vezes mergulha nas drogas, na desonestidade. São aqueles espíritos que lá atrás nós induzimos, nós orientamos de uma tal forma que eles mergulharam na desonestidade, na viciação. E hoje vem essa cruz para que a gente possa carregar, aceitando a lei de causa e efeito, e para que a gente possa colaborar com essas criaturas na sua reforma, na sua superação. Muitas vezes não se consegue na presente encarnação, mas as orientações ficam. E ele terá a oportunidade reencarnatória de retornar para dar prosseguimento à sua transformação, à sua recuperação. Então a cruz é essa que Jesus diz: siga-me, venha com a sua cruz. E a gente só carrega a cruz, meus irmãos, se seguir Jesus, os seus ensinamentos. Porque caso contrário, o desespero bate, a revolta. E a gente quer quantas vezes cair fora. Quantos pais de família abandonam a família lá, diz: eu vou ali comprar cigarro e não volta nunca mais. É fugindo da responsabilidade, dos problemas nos quais ele teve grande contribuição no passado. Então, carregar a cruz, porque quem quiser salvar a vida, essa vida material do ponto de vista assim, eu vou só viver, curtir a vida, está perdendo a oportunidade grandiosa de evoluir, de progredir. E é necessário não se revoltar, não se lamentar, enfrentando a situação com coragem, confiança em Deus, confiança em Jesus, consciente de que colhe o que plantou, e para que o futuro nós tenhamos que colher
frutos doces, vamos assim dizer, nós devemos hoje saber o que estamos plantando. Porque a nossa caminhada é uma caminhada que ela se faz de bênçãos, se faz de momentos de luz, mas é uma caminhada que também vai nos propiciar esses momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento. Ninguém baixa aí muito distante. O ciclo familiar já nos diz muita coisa. O ciclo familiar, nós encontramos não só os afetos de outras vidas, mas os desafetos, as pessoas que nos prejudicaram ou que foram por nós prejudicados, e que isso é uma colheita, porque lá atrás nós soubemos plantar corretamente, plantamos muitos dissabores, dor e sofrimento, e a cobrança chega agora. Não é castigo de Deus, é oportunidade bendita, é uma bênção inclusive, de nos recuperarmos perante as leis divinas através do bem que iremos fazer àqueles que estão a nos estender a mão, pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo ajuda. Às vezes o desespero é grande. Quanto mais aquele que nos estende a mão é um afeto, maior é o nosso desespero. Mas tenhamos fé que isso também vai passar, como nos diz Chico Xavier, isso também passa. Ah, mas vai demorar, vai passar. Vai passar e iremos desfrutar das bênçãos, da vitória no mundo espiritual e em outras oportunidades reencarnatórias. Ah, mas eu queria que fosse agora. Sim, mas nem sempre isso é possível. Quando pensamos assim, talvez a gente não tenha convicção de que a vida continua além túmulo e que aqui iremos retornar. Mas quando temos essa convicção, nós vamos acreditar que vamos desencarnar, iremos encontrar uma situação bem melhor. Iremos nos preparar para uma próxima existência terrena, mais fortalecidos no amor de Jesus. Então, meus irmãos, vamos pensar em tudo isso, vamos pensar com muita clareza. O comentário de Kardec é nesse sentido que acabamos de falar, mas há outras contribuições, inclusive Joana de Ângeles no livro, ela aprofunda, porque ela vai aprofundar à luz da psicologia profunda. Então, são mais elementos para a nossa reflexão. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos e os nossos corações ao alto, para que as nossas vibrações formem uma onda de ajuda, de socorro, que venha alcançar os nossos irmãos. Senhor Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento, para o cessar de guerras decorrentes do espírito de domínio, de dominação, da ganância de muitos governantes, pela paz em nosso país, que em suas periferias tem guerras diárias,
pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela permaneça coerente com os códigos da codificação e do Evangelho do Cristo, pela concórdia, pelo perdão junto daqueles que nos sintonizam conosco, pelos enfermos, por todos aqueles que estão a atravessar provações difíceis no campo da doença, para que não faltem aos seus corações fé e esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente suas próprias rogativas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.